E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que bem, tá? Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula de arte. Eu sou a professora Leisa Ferreira e o nosso assunto de hoje é arte rupestre. Gente, como a arte de qualquer outra época, ou de alguma civilização, ela tem tipos, né? Várias artes foram produzidas. Então, no nosso assunto de hoje, nós vamos estudar 3 tipos de arte, tá? Produzidos, desenvolvidos dentro do período da pré-história. Não significa dizer que só existiram esses 3, tá? São os 3 mais estudados, os mais comuns, vamos dizer assim, tá? Mas não existem só esses 3 tipos, que fique bem claro isso para vocês, tá? A pré-história, assim como qualquer outro período histórico, é bem rico em manifestação artística, tá? Então, os nossos 3 tipos de arte produzidos dentro do período pré-histórico foram a pintura rupestre, a música e a escultura, tá? Então, nós vamos ver hoje cada um deles de forma sintetizada e bem legal, tá? Esse assunto é o assunto do livro 2, ok, galera? Antes de começarmos a falar características, enfim, detalhes da pintura rupestre, primeiro a gente tem que saber o que é a pintura rupestre, tá? Então, o termo, a palavra rupestre, significa feito na rocha ou feito na pedra, né? Então, quando a gente fala em pintura rupestre, nós estamos falando nada mais do que pinturas feitas em pedras, né? Ou em rochas, ou seja, as pinturas feitas nas paredes das cavernas durante esse período pré-histórico, tá? Lembrando que o termo pré-histórico nos remete a um período antes da história. E o que marca o início da nossa história é a invenção da escrita. Tá? Então, nessa época aqui, não existia ainda a escrita organizada, pensada, como temos hoje, para se comunicar, ok? Então, a arte foi a primeira forma de comunicação humana, ok, gente? Então, vem bem antes da escrita, tá? Foi a primeira forma de registro humano, foi essa pintura rupestre, ok? Então, vocês já estão sabendo por que ela foi chamada de rupestre. Foi feita mesmo nas paredes das cavernas, tá? Na pedra, na rocha. Trouxe aqui um exemplo de pintura rupestre para a gente iniciar. Vocês vão ver que em todas elas eu coloquei legendas, né? Todas que a gente vai ver aqui. Coloquei legendas para quem for bem curioso, né? Pesquisa aí esses lugares que vão aparecer na legenda, nas legendas dessas imagens, que é bem interessante, para que vocês conheçam melhor os sítios arqueológicos, que são lugares, né, que reúnem vestígios pré-históricos, né? Os arqueólogos encontram essas pinturas, alguns ossos, fósseis, né? Ou alguns outros objetos de arte produzidos, né, durante alguns períodos históricos. Aqui estamos falando da pré-história. Então, são lugares que reúnem esses vestígios, né, essas provas de que esses hominídeos existiram, né, e o que eles produziram. Tá, gente? Bem interessante. Então, essa pintura aqui fica localizada na França, tá? Ela data de mais ou menos 15 mil anos antes de Cristo, ok? É uma das pinturas históricas mais famosas, tá? Vocês vão ver esse animalzinho aí pintado em vários livros ainda, em vários lugares, sites, enfim, tá? Sabendo
o que é pintura rupestre, agora a gente se pergunta, o que eles pintavam? Tá, beleza, era uma pintura na parede da caverna. Mas o que eles pintavam? O que aparecia nessas pinturas? Ou seja, a pergunta do nosso slide. Quais eram os temas das pinturas? Tá? O que eles pintavam? Eu trouxe aqui dividido em 3 tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Ficar melhor também de fixar aí esse conhecimento. As figuras, né? Ou seja, o que eles desenhavam na parede, as figuras mais apresentadas realmente eram figuras de animais e de pessoas, tá? Então, os animais que mais apareciam eram bisões, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Então, bisões e cavalos, ok? E outros animais, além de seres humanos, ok? As cenas mais apresentadas eram cenas de caça, cenas de caça. Por quê? Porque era a atividade mais desenvolvida por eles ali naquele momento como meio de sobrevivência. Tá? Lembrando os conhecimentos históricos, a arte sempre está aliada à história, né? E a outras disciplinas também. Então, aqueles homens, eles eram nômades, tá? Eles não tinham moradia fixa. Eles precisavam sair à procura de alimento. Tá? E a principal atividade de sobrevivência era realmente a caça. É por isso que nesse início da pré-história, as imagens mais representadas são de animais, as cenas mais representadas são de pessoas caçando animais. Tá? Sabendo disso, os temas apresentados, né, eram temas relacionados ao cotidiano. Então, a temática desses primeiros pintores era o cotidiano, tá? Ou seja, a vida deles, né, gente? Então, esse bisão aqui, essa imagem fica na caverna de Altamira, na Espanha, tá? Um outro sítio arqueológico muito famoso aí que a gente tem no mundo, tá? Para que eles faziam essas pinturas? Ok, a gente já sabe o que eram essas pinturas, a gente já sabe quais eram as temáticas apresentadas nessas pinturas, e agora a gente quer saber para que eles faziam essas pinturas, né? Qual era o objetivo, né? O que é que eles pensavam, o que é que eles sentiam ao fazer aquilo ali. Tem um estudo, tá, de estudiosos da arte, pesquisadores, que eles acreditam, né, que esses homens pré-históricos faziam as pinturas como uma forma de ritual, ou seja, eles acreditavam que da mesma forma que eles pintassem, iria acontecer quando eles saíssem para caçar o animal. Então, logo, se ele pintasse um homem abatendo um animal, ele iria conseguir abater esse animal de verdade, né, na vida real, vamos dizer assim. Então, era como uma forma de ritual, ou seja, eu acredito naquilo, eu vou fazer para que aquilo aconteça. Tá? Então, o que eles mais precisavam naquele momento é que a caça realmente fosse boa, né? Que ela realmente acontecesse, porque era o meio de sobrevivência deles, como eu já falei. Tá? Então, imagina, né, gente? Você pintar um animal ali sendo abatido, sendo flechado, como eu coloquei aqui nessa imagem, e você acreditar que aquilo realmente vai acontecer. Para nós, hoje, isso pode parecer absurdo. Nossa, mas eles não sabiam que aquilo não ia acontecer. Por que eles acreditavam tanto numa imagem? Qual o sentimento que eles depositavam naquela imagem? Pode parecer absurda essa cena para nós hoje. Mas nós temos várias outras crenças, né? Vários outros tipos de rituais que a gente nem percebe que pratica, tá? Um exemplo que eu vou trazer para vocês é bem parecido com a crença deles. É uma crença em relação à imagem. Imagina que você tem uma fotografia de uma pessoa querida, de uma pessoa muito querida sua, uma pessoa que você ama. Tá?
E aí alguém pega aquela foto e rasga na sua frente, destrói aquela foto. Digamos que você só tivesse aquela foto. Galera, qual vai ser o sentimento que vocês vão ter diante daquilo? Pode, diversos sentimentos. Né? Raiva, enfim, tristeza, né? Desespero. Então, assim como eles tinham a crença naquelas imagens, nós temos a crença em outras imagens, em outros símbolos. De qualquer forma, as duas situações citadas aqui são simbólicas. O ser humano sente essa necessidade de construir símbolos. Tá? Então, é uma simbologia. Para eles, aquele animal pintado simbolizava prosperidade, simbolizava um acontecimento na vida real, e para nós, imagens, né, fotografias, objetos, enfim, várias outras coisas, também têm as suas simbologias. Tá? Então, só para a gente refletir aí, para entender um pouquinho da cultura que é diferente da nossa. Né? E aí, gente, nós vamos para o segundo tipo de arte desenvolvido na pré-história, tá? Tá esse bonitão tocando uma flauta de ossos, né? Por que será que ele está tocando uma flauta feita de osso, né? Então, a música também existe desde a pré-história, assim como a pintura, tá? Na verdade, a maior parte das artes que nós temos hoje foi desenvolvida na pré-história, tá? Então, quando foi? Fiz aqui três perguntinhas básicas para a gente pensar um pouquinho. Quando foi que a música surgiu? A gente já está vendo que foi na pré-história. Acredita-se que foi cerca de 40 mil anos antes de Cristo. É muito tempo, gente, muito tempo. Tá? A gente não consegue nem mensurar isso, não consegue nem imaginar, né? Imagina, nós temos o mundo que a gente vive tem 2020 anos, né? Depois de Cristo. E imagina, né? 40 mil anos, é muita coisa, tá? Como era essa música na pré-história? Na verdade, nós não sabemos muita coisa dela, tá? Características específicas, ritmo, temática, a gente não sabe muita coisa porque essa música não ficou registrada, né? Imagina, não tinha uma forma de gravação, uma forma de registro ali precisa, né? Então nós não sabemos muita coisa, sabemos que existiu e foi desenvolvida nesse período. Ah, professora, então como é que sabem que essa música foi desenvolvida nesse período se não tem uma gravação, lá, um CD desse cara tocando essa flauta? Justamente, gente, pelos vestígios, né, que eu acabei de falar para vocês. As provas que são encontradas de que essas artes realmente existiram. Né? Os estudiosos fazem análise e conseguem chegar a conclusões, né, certezas aproximadas, na verdade, certeza fixa de época, de características, a gente não tem, porque foram estudos levantados, tá? A partir desses objetos encontrados. Então, o que a gente sabe é que provavelmente o primeiro instrumento musical humano foi uma flauta, tá? E provavelmente feita de ossos, porque foram as que foram encontradas, tá? Cerca de 35 mil, 38 mil anos antes de Cristo, tá? Então, muito tempo, tá? Muito tempo. E aí a gente sabe que existiu, tá, gente? O homem tem essa paixão pela música desde a pré-história, né? Quem não gosta de música? É a arte mais querida da humanidade, é a música. E aí nós vamos para o nosso terceiro tipo de arte de hoje, na pré-história, que é a escultura. Escultura muito conhecida dessa imagem, né? Pode ser que alguns não tenham visto ainda, mas é bastante conhecida, tá? Emblemática aí, bem discutível. Então, em relação às esculturas da pré-história, sabe-se que inicialmente elas foram feitas em pedras, tá? Era a matéria-prima daqueles escultores naquele momento. Isso nos dois primeiros períodos da pré-história, que vocês já estudaram em história.
tá? No Paleolítico e no Neolítico. Período da pedra lascada e da pedra polida. Então, já está dizendo tudo, né, gente? Os dois períodos da pedra. Então, a principal matéria-prima foi a pedra, tá? Também para essas esculturas. Assim como para as ferramentas produzidas, para a arquitetura desenvolvida e tal. Geralmente, essas esculturas eram pequenas, tá? Geralmente, elas eram pequenas. Elas foram aumentando de tamanho depois e elas também mudaram de material, né? No terceiro período, que é a Idade dos Metais, a galerinha aí começou a produzir escultura também com metal, tá? Foram esculturas mais bem elaboradas, né? Metal fundido, dava essa possibilidade também. Mas, geralmente, eram esculturas pequenas nos primeiros períodos da pré-história. Essa daqui mesmo, a Vênus de Willendorf, mede aproximadamente 11 centímetros. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Comparando aqui com o meu rosto, vocês terem uma noção. Então, é pouca coisa, é pequenininha. Tá? Então, tem um fato muito curioso em relação às esculturas da pré-história. Predominantemente, o que significa? Que 99% das, 99,9% das esculturas encontradas, né, estudadas, elas representam a figura feminina. Nossa, esses caras só faziam esculturas femininas, sim, né, com a figura da mulher. E aí a gente vai entender por que isso, né? Eu coloquei predominantemente porque alguns estudiosos acreditam que algumas imagens encontradas se assemelham à figura masculina, mas certeza não se tem nenhuma, tá? A certeza que a gente tem é que a figura feminina era representada. E aí, a Vênus de Willendorf, que é essa coisinha linda que vocês estão vendo aí ao lado, né? Rica em detalhes, uma das esculturas mais famosas do mundo, né? É uma obra-prima da humanidade. Então, a Vênus de Willendorf é uma das esculturas mais conhecidas da pré-história, tá? E a gente vai entender um pouquinho por que dessas formas exageradas, né? Dessa protuberância toda, seios fartos, ventre farto, né? Porque a figura feminina, tanto na pré-história quanto nas próximas civilizações, né? A figura feminina representava fertilidade, tá? É como se essa figura fosse representada, ou melhor, simbolizasse a mãe terra, a fertilidade da terra. Então, mais uma vez, os caras precisavam comer para sobreviver, né, gente? Eles não precisavam só caçar também. Mais tarde, vamos desenvolver a agricultura, ele precisava da terra também, ele precisava que essa terra fosse fértil, né, que ela produzisse alimento para eles. Então, a figura feminina também, aí na escultura, era um símbolo, assim como era a pintura. Tá? Eles acreditavam que, fazendo essas esculturas, a terra iria ser fértil. Legal, né, gente? Legal saber disso, conhecer. Tem muito mais, tá? A assunto da história não é só isso. Foi um resumo, foi uma síntese aqui para vocês. Espero que tenham gostado, tá? E muito obrigada, gente, pela atenção de vocês mais uma vez, tá? Beijos.